Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos ao Histórias Fantásticas. Hoje venho fazer o meu vídeo de wrap-up do mês de janeiro. O primeiro livro que eu li no mês de janeiro foi Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. Comecei a lê-lo no dia 1 de janeiro e terminei no dia 4. E li este livro para completar o desafio de janeiro do calendário literário do Vítor Martins, que vou deixar o link para o canal na caixa de informações. E o desafio consistia em ler o primeiro livro de uma série. Este é o primeiro livro de uma série, que acho que vai ter o mesmo nome deste livro, que é Rainha Vermelha. E já tem opinião no blog, também vou deixar o link. Basicamente, este livro fala-nos de uma sociedade dividida por sangue. Os de sangue vermelho são o povo e os de sangue prateado são a elite. E a Mare faz parte do grupo do sangue vermelho. E ela é uma ladra que está prestes a fazer 18 anos. Neste mundo, quando as pessoas fazem 18 anos, se não tiverem já um emprego, são forçadas a ir para a guerra que está a haver entre o país onde ela vive e com outro país cujas características são idênticas, ou seja, no outro país também há os vermelhos, os prateados, isto é tudo igual. E como é óbvio, nesta guerra, o sangue derramado é normalmente vermelho, não prateado. Os prateados são importantes demais para irem para a frente da guerra. Então, a Mare acaba por, depois de uma série de acontecimentos, ter de ir trabalhar na casa do rei e acontece-lhe um acidente que vai fazer com que toda a sua vida mude. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Foi uma leitura boa, mas para mim teve um problema muito grande que foi eu estava a ler ainda no início e previ a história toda. Sim. Acontecia qualquer coisa e eu pensava, bem, a seguir vai acontecer isto, 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 isto. E aconteceu tudo tal e qual como eu previ. E isto foi um bocado uma desilusão, vá, nesse aspecto. Por isso é que só lhe dei as 4 estrelas. Depois disso, no dia 5 de janeiro, li um e-book que se chama Batalhas de um Tradutor Iniciante, da Ana Honrado. Vou deixar aqui sim uma imagem do e-book e também já tenho opinião no blog, também vou deixar o link para ela. Como já devem ter percebido pelo título, fala-nos sobre aquilo que é a profissão do tradutor em Portugal. Tem uma escrita simples e, apesar de nos explicar bastante bem aquilo que é a profissão de ser um tradutor, acho que faltou uma certa profundidade, porque eu, que não conheço nada da profissão, fiquei a saber tudo muito superficialmente e gostava de saber as coisas com mais profundidade. Devido a isso, dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Depois, o terceiro livro que li, que também li completamente no dia 5, foi o conto O Príncipe Sapo, dos Irmãos Grimm, que está aqui neste livro. Este conto li-o para o projeto do Disney Nas, que é um projeto que eu estou a organizar. Vou deixar também o link para o grupo no Facebook do Disney Nas e para o vídeo onde eu falo mais sobre o projeto. Mas basicamente consiste em nós vermos um filme da Disney e lermos o conto ou o livro que lhe deu origem. Para o mês de janeiro calhou o filme A Princesa e o Sapo e o conto é O Príncipe Sapo dos Irmãos Grimm e por isso é que eu o li. Dei-lhe 3 estrelas na classificação do Goodreads e, dado que isto é só um conto no meio deste livro grandíssimo, este conto não vai contar para a minha lista de livros lidos durante o ano no Goodreads. Não gostei propriamente do conto, mas podem ficar a saber mais no meu vídeo de opinião. Vou deixar também o link. Depois, do dia 5 a dia 10 de janeiro, li Entre Agora e o Sempre, de J.A. Redmersky. Este é o segundo livro da duologia Entre o Agora e o Nunca. Eu amei profundamente o primeiro livro, dei-lhe 5 estrelas e se pudesse dava-lhe 1000. E talvez por isso as minhas expectativas estivessem demasiado altas para este livro, que me desiludiu profundamente. Basicamente, continua a história do primeiro livro,
só que torna-se quase uma repetição dos acontecimentos desse livro. Depois aconteceram alguns problemas que, sinceramente, não me tocaram aquilo que deviam ter tocado. Eu sentia-me distante em relação às personagens. Eu cheguei a um ponto que eu comecei a detestar a Cameron e, apesar de continuar a adorar o Andrew, a Cameron tornou-se uma desilusão para mim. Dei-lhe 3 estrelas na classificação do Goodreads e por mim esta duologia tinha-se ficado pelo primeiro livro. Que é uma pena, mas é a verdade. Depois disso, li Orquídea Negra, de Neil Gaiman, com ilustrações de Dave McKean. Li-o no dia 11 de janeiro. Este livro é uma graphic novel que tem, assim, imagens bastante coloridas na parte em que aparece a orquídea negra e de resto é, assim, bastante cinzento. Pelo que eu sei, esta história foi um pedido que fizeram ao Neil Gaiman para reescrever a história da super-heroína Orquídea Negra. A DC Comics pediu-lhe para fazer renascer a história desta super-heroína e foi o que ele fez. Acho que teve um excelente trabalho. A arte está espetacular, a história está, sem dúvida nenhuma, muito boa, prende-nos bastante. No entanto, perde por alguns pontinhos em que parece que a história ficou pouco aprofundada, ficou pouco explicada, então por isso dei-lhe só 4 estrelas na classificação do Goodreads. Tenho pena de não ter dado mais, mas não pude mesmo. Prendeu-me, mas não me fez adorá-lo e ficar completamente viciada, como normalmente os livros de 5 estrelas fazem. Seguiu-se a leitura de Conquista o Teu Amor, de J.C. Reid. Este livro é o segundo da trilogia Encontra o Teu Amor. Li-o de 14 a 21 de janeiro. Dado que isto é o segundo livro de uma série, eu não vos vou dizer a história, porque ela começa do ponto onde a primeira parte parou. Mas posso-vos dizer que isto é um romance erótico e peca por seguir a linha normal e comum deste género de livros. Ele é bastante pequeno, lê-se super rápido porque tem uma leitura bastante leve, fluida e por vezes assim com toques de humor bastante interessantes, mas como segue a linha comum a todos os livros eróticos, não nos traz propriamente nada de novo. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads. Já tem opinião, também vou deixar o link para ela na caixa de informações. Depois disso, nesta última parte do vídeo, vou falar de algumas leituras que eu fiz que são um bocadinho diferentes do habitual. Eu instalei no telemóvel uma aplicação nova que se chama Wattpad, não sei se vocês já ouviram falar ou não. A Rita do canal Palavras Armadas já fez um vídeo a recomendar algumas coisas, algumas leituras de lá. Vou deixar o link para o vídeo na caixa de informações. Basicamente este site, esta aplicação, permite-vos ler livros de forma gratuita. Claro que não são aqueles livros que vocês normalmente encontram à venda. Lá há um ou outro que podem encontrar à venda, mas no geral são livros que escritores amadores publicam nesse site e disponibilizam para quem quiser lê-los. Isto acaba por ser uma coisa muito interessante para quem não tem dinheiro para comprar livros, mas mesmo assim gosta de ler. Então, neste site tem um monte e monte e monte de livros em várias línguas que podem ler à vontade, sem precisarem de pagar nada. O Wattpad permite ainda votarem nos capítulos dos livros, deixarem comentários aos autores e eu decidi instalar no meu telemóvel para começar a ler por lá algumas coisinhas quando eu saio de casa e não posso andar com livros atrás. O primeiro livro que li por lá vai contar para as minhas leituras no Goodreads, porque consta no sistema do Goodreads, e o livro chama-se Mermaids and Vampires Who Love Them, e eu tenho uma certa dificuldade em pronunciar o nome da autora, acho que é Brittany Charmington. Vou deixar aqui uma imagem da capa para vocês verem. Este é um dos livros que está em inglês, como podem perceber pelo título. Li-o de 17 a 21 de janeiro e li-o porque ele ganhou um prémio. E agora vou tentar explicar mais ou menos de forma rápida como é que isto se processa.
O Wattpad tem uns prémios anuais que seguem vários temas. Pelo que eu sei, alguns são sempre os mesmos, mas há alguns prémios que são diferentes de ano para ano. E em 2014, este livro ganhou um Wetty de High Quality Love. Ou seja, este livro contém uma história de amor de alta qualidade, por escolha de quem a lê. Eles acho que comparam os votos e os comentários das pessoas e as visualizações entre aqueles que se inscrevem para participar neste tipo de concurso. Então este ganhou este prémio em 2014 e isso acabou por me fazer interessar em ler. E pela imagem, porque a imagem da capa é bastante bonita. Basicamente, este livro conta-nos a história da Waverly, que é uma sereia e vive com os pais no fundo do mar. E um dia os pais dizem à Waverly que ela vai entrar numa escola nova que é como se fosse um internato interespécies. Ou seja, eles passam o dia todo na escola e dormem na escola e etc. E nessa escola frequentam várias espécies de seres mágicos e é o primeiro ano em que a escola abre as portas a outros seres mágicos, porque a escola é maioritariamente uma escola de vampiros. A Waverly, claro está, não quer ir, porque supostamente o sangue das sereias funciona como um crack para os vampiros, então é muito perigoso para uma sereia andar numa escola onde a maioria das criaturas são vampiros. Quando a Waverly chega lá, depara-se com deuses, fadas, lobisomens, um monte de criaturas que são diferentes dela e ela tem que se adaptar a isso. E entre essas criaturas está um vampiro por quem ela acaba por se apaixonar e ele por ela. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads e só não lhe dei mais porque achei que algumas partes foram demasiado clichê, no sentido em que havia casaizinhos em todo o grupo delas e isso não é muito comum, haver um grupo inteiro só de casaizinhos. Isto foi a primeira leitura que fiz no Wattpad. A minha segunda leitura no Wattpad foi de uma escritora portuguesa que a sua assinatura no Wattpad é Loud Directioner 8 e ela chama-se Cláudia. Também decidi ler o livro dela porque ganhou também um prémio no Wattpad. Li-o de 26 a 27 de janeiro. Como podem ver, o nível de vício estava em altas. Ganhou o prémio de Watties escolhidos pelo público em 2015. Este não vai contar para as minhas leituras no Goodreads, porque não consta no sistema. E basicamente é uma fanfic sobre o Harry Styles, do One Direction. Vou deixar aqui uma imagem da capa do livro. A história fala-nos de uma rapariga que se chama Chloe, que está a gerir um grupo de alcoólicos anónimos e um dia aparece lá um rapaz mais ou menos da idade dela, que se chama Harry, e que é um alcoólatra. Ela conversa um pouco com ele e fica curiosa em relação ao motivo dele beber e etc. E quer fundamentalmente ajudá-lo, porque ela é assim, ela gosta de ajudar os outros. Ela estuda psicologia, vive com um namorado numa casa, só os dois e com a gata. E quando no dia seguinte ela sai para ir para a universidade, encontra o Harry bêbado a dormir num banco da rua e ela ajuda-o, leva-o para casa e fala-o tomar banho e comer, etc. E penso que toda esta história do alcoolismo foi o grande ponto forte desta história toda. Gostei bastante desse aspecto. O romance também está muito fofo e vai crescendo gradualmente, tanto que ela no início namora com outro rapaz que se revela um pouco diferente daquilo que ela esperava, por assim dizer. Dei-lhe 4 estrelas na classificação do Goodreads, apesar de não contar para as leituras lá. Depois disso não pude resistir e fui ler a segunda parte desta história, que se chama Retaliation. Também é uma fanfic com o Harry Styles, como é óbvio. Os outros membros da banda também aparecem, mas são papéis muito menores. Não? Basicamente não vos posso contar então a história da Retaliation, porque seria spoiler para Alcoholic.
mas também lhe dei 4 estrelas na classificação do Goodreads, mais uma vez não conta. Este não ganhou nenhum prémio porque tanto a primeira parte como a segunda foram publicadas no mesmo ano e a escritora optou por participar nos prémios com a primeira parte e não com a segunda. Li-o de 27 a 31 de janeiro, ou seja, terminei o mesmo no finalzinho do mês. Gostei muito da leitura também, tal como do anterior. E se vocês estão interessados em ler livros no Wattpad, estes 3 de que falei estão recomendados. Tenho que vos dizer ainda que eu própria comecei a publicar lá alguns contos e histórias que eu tinha já publicado no blog. Tirei-os do blog e publiquei só no Wattpad. E comecei a escrever uma história nova que basicamente a inspiração veio-me devido ao Fangirl, que me deu imensa vontade de escrever outra vez. Então, depois de ler Fangirl, eu comecei a escrever esta história e escrevi 3 capítulos. Entretanto, muita coisa mudou na minha cabeça e eu reestruturei tudo e está muito diferente. Devido a ter descoberto o Wattpad, comecei então a publicar lá. Vou deixar o link para a história também na caixa de informações para quem estiver interessado. Se quiserem saber mais sobre ela, eu posso fazer um outro vídeo a falar sobre isso, mas vou deixar-vos aqui a imagem da capa, que fui eu e o meu namorado que fizemos. Espero que tenham gostado destas recomendações no Wattpad e das minhas leituras. Digam-me se já leram algum destes livros ou se estão interessados em ler. Adeus e até ao próximo vídeo. Tchau!